Bem-vindos a mais um episódio do podcast Finanças e Empreendedorismo por Arthur Bahia. Hoje tenho o prazer de receber aqui o Dr. Pedro Cavalcante, fundador da clínica Pedro Cavalcante. Pedro, eu queria que você contasse aqui para o pessoal um pouco sobre sua história como médico referência na otorrino e principalmente também como empreendedor. Quem é Pedro Cavalcante? Olha, Pedro Cavalcante foi um estudante de escola pública. Então, eu, desde o meu jardim de infância, só estudei em escolas públicas e fiz o curso de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ao terminar, saí para uma residência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, também era pública, né? E sempre tive essa grande referência, que é exatamente ver que no serviço público também se pode fazer sonhos e realizá-los depois. Então, quando eu me formei, com 25 anos de idade, eu me formei porque estava voltando da minha residência, então eu pensei em fazer algo diferente. Essa diferença seria uma clínica hospitalar. A gente chama de clínica porque ela só vai se referir a uma especialidade. Então, no momento da sua graduação, da sua formação, o senhor já pensava em empreender na medicina? É porque eu acho que as diferenças elas estão nos detalhes. Então, se o padrão na época era ter um consultório, trabalhar no final da tarde e ter 1 ou 2 empregos para trabalhar de manhã e à tarde, esse era o padrão. Então, o consultório era como se fosse quase que um bico no final do expediente. Então, tinha os empregos médicos, né, federais, estaduais, porém as remunerações médicas nunca foram muito altas. E aí tinha o consultório para se trabalhar no final da tarde e, com isso, fazer uma complementação. Então, eu pensei já de que eu teria que ter uma estrutura que pudesse realmente oferecer uma amplitude de horários e como nós tínhamos condições de fazer as cirurgias, né? Eu fazia todos os segmentos cirúrgicos da especialidade, então pensava em fazer uma clínica hospitalar, ou seja, aquela que ia ter um centro cirúrgico, ia ter internação e nós iríamos dar integralidade ao atendimento. Então, tanto na área de consultas como na área de exames e, finalmente... Nas 3 grandes áreas da medicina, então você se propõe a atuar, né? Exato. Então, eu comecei a pensar como fazer isso. E aí, já era uma preocupação. Eu cheguei aqui em 1982, mas em 86 eu montei a primeira clínica hospitalar, certo? E quando foi em 89, né? Eu tinha 33 anos de idade, eu fiz a estrutura matriz que até hoje funciona na Avenida Rodrigues Alves, ali no núcleo hospitalar do Rio Grande do Norte, que tinha os nomes como o Hospital Casa de Saúde São Lucas, tinha o PAP, né? E isso foi um crescimento que a gente começou a ter, porque aí a gente tem que... Para montar um projeto, nós temos que ter viabilidade econômica e tem que ter um planejamento. Naquela época, Arthur, tinha o que hoje chama de Sebrae, era SEAG. E eu pedi ao SEAG para fazer um projeto de viabilidade, para fazer um estudo de viabilidade econômica. E, coincidentemente, existia o Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Não, de desenvolvimento, chamado BDRN. E o presidente do BDRN, na época, era doutor Humberto Brandão, ele também era o presidente do SEAG. E o SEAG colocou um plano e um projeto que era viável. Ora, se ele era presidente do SEAG, era presidente do banco, ele ia fazer um projeto que o banco tivesse capacidade de financiar. E o SEAG disse que era viável, ele era obrigado a financiar. Então, era como se fosse um braço de desenvolvimento. Nós fizemos, então, um projeto que precisava edificar a estrutura já preparada para isso.
nós edificamos uma muito mais complexa aqui na Rodrigues Alves e recebi o financiamento. Naquela época, o financiamento dava 2 anos de carência e dava 4 anos para pagar. Mas depois até expandiu mais esse período de pagar por causa dos problemas econômicos do Brasil. Então, assim, desde que você voltou, quando você estava na sua residência, você já voltou com uma visão diferente de proposta de serviço que ia oferecer para o público em geral. E aí, como empreendedor, além de ter visão, tem que ter a coragem de se alavancar, né? E a competência de ir atrás dos projetos e de executar. E o importante que ficou de lição para mim é porque eu tinha uma formação bastante ampla dentro da Otorrino. Então, o que é que aconteceu? Você, quando precisa fazer uma sociedade, você tem que ter pelo menos 3 motivos que são os principais para uma sociedade. Primeiro, por falta de capital. Você quer fazer um projeto, tem um sonho, e esse capital simplesmente você não tem. Ou você vai procurar num sócio que tenha capital para investir com você, ou você vai procurar dívida, procurar um banco onde tenha um segmento mais social e que lhe faça um financiamento, lhe alavancar, mas de uma forma muito mais branda, né? Ou seja, qual é que é ser brando? É ter prazo e ter juro baixo. E existia isso. Então, por esse primeiro ponto, que era a questão do capital, o BDRN nos forneceu capital. Então você acreditava no seu negócio e de uma forma que foi melhor conseguir o capital para montá-lo via dívida do que procurar um sócio capitalista. Exatamente. Né? A outra forma de procurar sócio é quando você não tem capacidade técnica para absorver tudo. Né? Vamos supor assim, na Otorrino, tem às vezes hoje médico que é subespecializado em cirurgia de ouvido, outros em cirurgia de corda vocal, de laringe, outros de nariz. Então cresceu tanto nesses 40 anos que eu tenho já de formado em otorrino, que você tem que juntar, como os dentistas, por exemplo, os odontólogos, né? Tem um que faz periodontia, outro faz endodontia, outro faz implante, outro, quer dizer, então, por questões técnicas, você tem que ter sócio. Se complementam, né? São habilidades complementares. Certo? E naquela época, não. Para o que eu estava proposto, eu fazia tudo. A terceiro pilar que eu digo que você é obrigado a ter um sócio é quando o negócio dá certo. Ou seja, você não tem condições de atender toda a demanda. Falta braço, né? Como é que você vai, então, melhorar a sua produtividade se você não tem mais tempo para isso? O tempo é estanque, né? E embora que você, quando é jovem, pode trabalhar 12, 14 horas por dia, e você parece que nem nota, você tem energia suficiente, né? E daí mas é uma coisa que você disse, está aumentando muito, e a gente, nesse aspecto, como Clínica Pedro Cavalcante, nós fomos obrigados a absorver sócios. Eu tenho sócio, certo? Mas assim... E é muito importante, né? Porque na hora que você cria um modelo de partnership para o seu colaborador, ele vai trabalhar mais engajado e ele vai pensar em crescer a empresa, né? Em crescer você tem que pensar isso. Você não pode chamar uma pessoa para trabalhar para você. Tem que trabalhar com você. Né? A questão societária, percentual, são coisas a discutir. Mas tem que trabalhar sendo um time, com todo mundo tendo o status de sócio ou sendo sócio, para que todo mundo se engaje. Né? Isso é natural do comportamento. Então, o que é que eu fiz quando digo, agora eu quero crescer? O que é que eu devo fazer? Aí criei, em 1995, uma residência médica, ou seja, foi reconhecida pela Sociedade Brasileira de Otorrino e pela Associação Médica Brasileira. E, consequentemente, eu passei a formar otorrinolaringologistas. Com isso, a gente começou a ter pessoas que vieram de outros estados, chegou a ter um que veio de outro país, do Equador, interessados no nosso serviço. Eu, na época, dava muitas palestras e cursos fora
do Rio Grande do Norte e depois até para fora do Brasil. Então, você começou a expandir a clínica com o modelo de novos sócios a partir de quando? De novos sócios, eu comecei em 91. 86 abriu. 89 foi o projeto com BDRN, aí eu já comecei a absorver pessoas para que fossem pessoas que tivessem interesse de ficar definitivamente com a gente. Porque se ele não entra como sócio, ele provavelmente ele pensa em ter até o seu próprio negócio. E é um ponto importante que a gente está aqui, você já disse, trouxe os 3 fatores para quando você precisa ter sócio, né? Ou você precisa do capital, ou você precisa do know-how, ou você precisa atender a demanda, né? A demanda está tão grande, você precisa atender mais gente. Então, você acredita em sociedade? Sim, eu acho que eu comecei a acreditar em sociedade quando eu tinha 23 anos, quando eu me casei. Não tem sociedade maior do que um casamento. E essa sociedade foi tão bem sucedida que eu fiz agora 43 anos de casado. Então, eu não vejo, tanto no casamento como numa empresa, existem regras, existe respeito, existem limites. Então, se você deixa tudo isso muito claro, então você não vai ter grandes problemas. Agora, por isso que eu digo, as pessoas às vezes falam, eu não confio em sociedade, então não vai nem casar. Case, porque, né? Porque a sociedade é bem maior, sócio que vai para sempre, mesmo que separe, tem que separar também as coisas, ou seja, é muito semelhante. Então eu vejo assim que a estabilidade familiar é aquilo que ajuda na estabilidade empresarial. Por quê? Porque você vai dizer assim, vamos ter regras, certo? E todos os dois, né? Não pode ser bom para um e ruim para outro. Às vezes é como eu digo, a relação mais difícil eu acho que é de locador e locatário. Quando tá bom para o locador, tá ruim para o locatário. Quando tá bom para o locatário, tá ruim para o locador. Então, quer dizer, tem que encontrar tudo um equilíbrio na vida. E saber que você não pode crescer sozinho. E tem que crescer dividir para multiplicar, né? E aí é isso. Divide para multiplicar. Então, você estava falando sobre a residência, como montou a residência? A residência é uma preparação de mão de obra, né? Eles saem da clínica, recebem título de especialista. E se eu eu já formei mais de 60. E hoje tem 23 que ficaram comigo. Isso porque eu comecei em 95, né? Não é uma coisa da hora para... Do dia para a noite, né? Do dia para a noite, né? Você vai ver que a nossa residência já tem 28 anos. Então, passaram muitos. E a gente, quando vai escolher, não é só pela capacidade técnica. Isso influencia. Mas eu tenho que saber se aquele médico, durante os 3 ou 4 anos que ele ficou conosco, se ele é disciplinado, se ele é estudioso, se ele é agregador, se ele é disponível, certo? Qual é a relação do funcionário, dele com o funcionário mais simples da empresa à diretoria? Tudo isso é importante para você dizer, vou escolher com certeza. Então, com a residência, a partir do momento que o senhor criou a residência, você estava formando o seu time, né? Isso, aí, e ainda com direito, se só fosse 1 por ano, mas chegou a ser 4 por ano, então você começa a ter escolhas, né? E as escolhas lhe ajudam muito a... Então você acha que o senhor acha que ter uma residência em casa foi fundamental para o crescimento da marca, da empresa, da estrutura da Clínica Pedro Cavalcante? De formar os próprios profissionais? Eu acredito que isso foi a coisa fundamental. Eu costumo dizer que na Fórmula 1, eu sou fanático por Fórmula 1, por carros, e eu digo que na Fórmula 1 tem uma peça que é a mais importante da Fórmula 1. É uma que fica entre a direção e o banco. Né? Por quê? Porque é o piloto. Sem o piloto não tem carro. Então o que acontece? Ainda vamos ter, né, corridas autônomas provavelmente, mas ainda não chegou. Mas vai ter alguém programando, né? Exato. Carro. Aí, então o que acontece? A gente tem o médico. Ele é insubstituível nesse processo de prestação de serviço, como no processo de crescimento. Certo? Então, isso fez com que a gente tivesse... E o mais interessante, eu digo que eu fico 3, 4 anos observando
Com certeza, o pós-graduando, né, que está fazendo ali a especialização dele, também está nos observando. Quando ele diz que tem interesse em ficar com a gente, é porque ele observou o modus operandi da clínica. E claro, hoje é um processo seletivo, seja ele qual for, quando uma empresa vai contratar alguém, é uma venda dupla, né? Ao mesmo tempo que o candidato tem que estar se vendendo para a empresa como alguém que vai chegar para agregar, a empresa tem que vender para ele um plano de carreira, algo que vai ser uma casa que ele vai conseguir construir o seu futuro, atingir seus objetivos, né? E nós estimulamos, né, que eles façam cursos, que eles tenham uma formação cada vez mais ampla. Por quê? Porque é a maior doação que nós podemos fazer. É eu transmitir um saber que adquiri ao longo de décadas para passar para alguém. Quando eu passo o saber para alguém, eu não posso tirar dele mais. Não é mais meu, é dele. Quando ele faz um curso, beneficia toda a clínica. Mas ele é quem está com conhecimento na cabeça dele. Então, uma coisa muito interessante essa relação, quando eles têm consciência. Isso é um ponto que eu falo bastante, até lá no escritório de investimentos, para os meus clientes, né? O melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer, o melhor investimento que você pode fazer é o investimento em você. Porque quando você investe em conhecimento e você aprende mais, você aumenta sua capacidade de gerar receita. Quanto mais você sabe, mais condições de aumentar a sua renda, de aumentar a renda você tem. E o principal ponto para o sucesso financeiro, para a riqueza, é aumentar a receita. Claro, na hora que você aumenta a receita, o ideal é que você controle suas despesas, para a sua receita menos a despesa ter uma sobra, e você invista bem essa diferença para fazer aquele dinheiro trabalhar para você e o capital só subir, né? Então, realmente, o investimento em conhecimento é um investimento que pode aumentar a receita de forma exponencial, inclusive, né? E tem mais, é por índole, né? Eu comecei a ensinar, entrei no curso médico com 17 anos, mas aos 18 eu passei a ser professor de química do curso Hipócrates, já existia, que era um grande curso aqui, e eu ensinava. Então, eu tenho, assim, como vocação, essa vontade e capacidade de ensinar e de abrir portas. Então, muitas vezes, os colegas de outras clínicas vêm me perguntar como é que eu estou fazendo tal processo administrativo, não sei o quê, e eu nunca me neguei a dizer a ele como é que é. Por quê? Porque a concorrência, ela é salutar. Se a gente não tiver concorrência, talvez a gente se acomode antes do tempo. Um exemplo muito importante é o de Nadal e Federer, né? Isso. Acho que não existiria o Federer sem o Nadal, né? Senna e Prost. Todo mundo são inimigos, não sei o quê, foram adversários ferrenhos na pista. Mas se tornaram amigos quando um deles se aposentou, e o Senna chegou a telefonar para o Alain Prost e dizer que estava entediado, que estava faltando aquela competitividade que tinha quando eles eram adversários ferrenhos, mas não eram inimigos. Então, agora que o senhor está entrando nesse ponto da concorrência do mercado, eu queria que o senhor compartilhasse com nós sua visão empreendedora. Até agora a gente estava conversando sobre a estratégia, né? Não, eu comecei já quando estava na residência, tive uma visão diferente, que eu enxergava que os médicos em geral trabalhavam dois turnos em algum emprego, tinha um emprego estadual e outro federal, por exemplo, e a clínica era um bico. E eu me propus a transformar aquilo num negócio, em ser o meu negócio principal. Inclusive, você falou um tema que eu quero entrar mais a fundo mais para frente, que na época a renda do médico não era tão boa. Eu quero perguntar como é que o senhor enxerga a realidade hoje, e depois foi contando como você construiu internamente os processos para crescer a Clínica Pedro Cavalcante. Não, primeiro eu tinha uma ideia, transformei num projeto. Esse projeto eu busquei financiamento de recursos. Depois eu percebi que eu tinha que crescer minha capacidade técnica, que era o meu ativo mais forte, eram as pessoas que estavam comigo. Montei uma residência. Isso tudo com um olhar interno para a empresa. Mas, ao longo desse tempo, como é que o senhor, nessa construção da clínica, observava o mercado? Como é que estava o mercado
ao invés do olhar interno para oferecer o serviço, como você estava olhando a demanda, as pessoas, quem eram os concorrentes, as pessoas estavam procurando o quê, e até em questão de equipamentos, de diferenciais que você buscou para atender essa demanda. Queria que você passasse um pouco a visão para o mercado, né? Claro. Eu, quando falei que a receita médica não era muito alta em valores absolutos, o nosso padrão social era outro. Quer dizer, como eu digo, você podia ter 2 empregos até estaduais, um estadual e municipal, podia ser um estadual e um federal, mas o que é importante é que tinha a cereja do bolo, era ter 2 federais, né? Então, muitos médicos trabalhavam no INAMPS e na universidade. Então, esse já era uma grande mudança. Naquela época, sempre dizia que os empregos federais estavam muito acima dos empregos estaduais e municipais. Mas o que é que acontece? Hoje, a gente tem, em valores absolutos, né, talvez uma remuneração maior, mas tem uma exigência maior da sociedade, certo? Por quê? Porque tem um consumo que é muito estimulado. Então, eu digo que o indivíduo não é rico pelo que ele ganha, é rico pelo que ele poupa. Não é sobre ganhar, né? Não existe limite para dinheiro também, exato, né? Mas essa visão é muito boa. Então, quer dizer, era diferente. Meu primeiro carro zero que eu comprei foi porque eu fui surpreendido pela minha esposa, que entrou num consórcio do Banco do Brasil, ela trabalhava, e disse que foi sorteada, mas era um carro que não tinha direção hidráulica, que não tinha ar-condicionado, que não tinha trio elétrico, ou seja, era zero. E eu era acostumado até a andar com carros de 4, 5 anos de uso que tinha todos esses confortos com um preço menor do que um carro básico zero. Então, eu usava mais essa minha filosofia de ter conforto, mas pelo mesmo preço, da forma mais barata. Então, a gente começa a ver a importância assim, do dinheiro. E o médico, quer dizer, naquela época estava iniciando a criação de planos de saúde. Então, o mercado de planos de saúde foi surgindo, e foi aí que eu vi, porque os médicos anteriormente, esse horário que eles faziam no consultório no final da tarde era todo privado. Então, se você fosse comparar com os ganhos dos profissionais da época na sociedade, o médico já ganhava ou igual ou acima disso. Certo? Já era uma profissão já diferenciada, acima da média, né? Então, mas as coisas eram mais simples. Assim, a vida era mais simples, né? Então, nessa forma aí, o mercado surgiu com os planos de saúde. Para você imaginar, eu cheguei aqui em 82 e a Unimed tinha sido fundada em 79 ou foi 80. Ela era uma cooperativa para atender quem não tinha dinheiro, como diz, para criar um plano para ser mais barato, né? E poder ele ter acesso a médico. Então, depois ficou mesmo um dos planos, hoje a Unimed é um dos maiores, mas tem também concorrentes muito grandes, como a Apivida, tem a Humana, né? Quer dizer, mas, na verdade, o mercado mudou. Então, como o mercado apareceram isso, então eu digo, nós conseguimos todos esses convênios, né? E aí, com isso, a gente disse, o número de pessoas aumentaram que tinham acesso a médico privado. E aí aumentou a demanda, né? Aí eu sozinho não conseguia. Então vamos chamar pessoas para serem sócios. Então, com isso, nós começamos uma sociedade bem ainda engateando, né? Não se falava em SCP, que é a Sociedade de Cotas de Participação, não se falava em PJização. Isso não existia naquela época. Então, a gente tinha uma relação bem mais simples e superficial. Mas, com isso, começamos a absorver a demanda. E qual era o segredo? Como o concurso não era uma coisa que tinha, porque logo em 84, 82, 83, você já não podia entrar se não fosse por concurso, e aí começou a fechar, a funilar a entrada. Aí a gente começou o quê? Ter médicos para atender de manhã, de tarde e no final da tarde. Aqueles que não passavam no concurso, né? Também aumentou a oferta de mão de obra. Não tem interesse.
Se eu disser a você, eu vou lhe dizer assim um número, só para você entender. Eu fui contratado ainda pelo IPE, Instituto de Previdência do Estado, e eu ganhava um salário mínimo e meio. Não quero nem conversar de que o salário mínimo era $70, $80, mas era um salário mínimo e meio. E você ia para o consultório, como tinha já demanda dos convênios, aí você já ganhava mais do que no emprego. Se você soubesse gerir sua receita e saber poupar, era melhor trabalhar como um médico autônomo, né? Já que nós somos uma especialidade, medicina é uma especialidade que pode ser autônoma, do que com emprego. Então, o que eu estou achando interessante é que você estava lá preparado para essa oportunidade dessa nova, absorver essa nova demanda que chegou junto com os planos de saúde. Foi. Mas na hora que você primeiro lidava com o consultório ou com a clínica hospitalar para atender o particular, o modelo de negócios do plano de saúde era diferente. Então, e veio mudando, veio inovando e se desenvolvendo até hoje, né? Então, o que foi que o senhor teve que se adaptar para oferecer um melhor serviço para os planos de saúde e como foi essa adaptação constante até hoje? Olha, eu tenho tudo isso na minha memória, assim como sendo os insights que eu tive. Eu comecei a publicar trabalhos, a ser convidado para fazer capítulos de livros e depois para dar cursos e palestras de medicina, né? Tanto a nível regional, Brasil e até no exterior. E não tem nada mais do que, naquela época, de a gente acompanhar o movimento da prestação de serviços médicos nos Estados Unidos. Eu viajava muito frequentemente aos Estados Unidos, tinha muitos até amigos que eu podia conversar sobre isso. O que é que ocorreu? Os Estados Unidos, até a década de 70, ele tinha um modelo de negócio entre eles e os convênios que chamava-se em inglês fee for service, ou seja, pagamento por procedimento. Então, o paciente vem, você diz qual é a consulta, o convênio tem um preço, mas depois você diz quais são os exames que precisa. Aí o convênio remunerava o exame e, se precisasse de cirurgia, também você, comprovadamente, tendo de protocolo, mostrava as cirurgias que precisava fazer e fazia as cirurgias. Nos Estados Unidos, eles acharam que isso era cheque em branco para o médico decidir sozinho. E aí eles começaram talvez tivesse um conflito de interesse com o médico. O médico estava conflitado, né? Sim, mas por quê? Porque aí eles começaram a criar o quê? Auditorias médicas. E esse modelo foi implantado no Brasil. Ou seja, o médico pede o exame, mas o convênio vai dizer se paga ou não paga aquele exame. Se ele é dispensável ou se ele é necessário. Porque, na verdade, eu não gosto da palavra desnecessário em medicina, porque, segundo o Código de Ética, é crime. Eu não vou fazer um exame desnecessário nem uma cirurgia desnecessária. Mas dispensável existe. Então, a auditoria foi criada para isso. Então, o que é que aconteceu? Aí o mercado americano disse que isso aí era cheque em branco. Vamos mudar. E fizeram pacotes. Né? Esses pacotes podiam ser por determinada doença e tanto. Eu pago tanto para você dar o diagnóstico e tal. Então, você pode pedir todos os exames que você queira. Mas você teria que saber que aquilo tem um limite. Né? Aí veio os pacotes. E o Brasil continuou e até hoje ainda é fee for service. Estou fazendo quase 50 anos depois. Aí, quando eu fui na década de 90, o americano disse, não, eu agora vou fazer o capitation. Capitation vem da palavra per capita, ou seja, por pessoa. Então, do mesmo jeito que a pessoa chega e diz, eu tenho tanta idade, não sei o que, eu quero um plano, quanto é que eu vou pagar? E eles têm um cálculo para dizer tanto, pelo risco que você tem de adoecer, de não sei o que e tal. Por isso que, quando chega na terceira idade, os planos são bem mais caros. Porque a facilidade de adoecer é maior. O plano ganha dinheiro através do estudo estatístico dele, né? Aí a capitation é dizer o seguinte, olha, você vai me dar com exclusividade toda a assistência de otorrino, laringologia. Por quanto você faz por cada usuário. E aí me paga um valor, né,
e que esse valor eu tenho que prestar todo o serviço necessário na minha área. Então, para isso, eu tenho que ter números, eu tenho que ter estatística. Qual é o percentual de consultas para de otorrino? Em torno de 3%. Qual é o percentual de exames? Né? Aí é em torno de 20% a 23%. Qual é o percentual de cirurgias do paciente que foi consultar em otorrino? Já entre 2% a 2,5%. Então, você começa a trazer o cálculo na memória dos seus arquivos e aí você faz aquilo, uma regra, e você vai dizer, vai custar X reais per capita. Aí, ou seja, o plano colocou o risco... Pelo que o senhor está me falando sobre esse modelo de capitation, é um modelo muito confortável para o plano, né? Porque plano de saúde, seguradora em geral, ela trabalha com a estatística e todos os prêmios que ela recebe tem que cobrir os custos do sinistro e sobrar um dinheiro para pagar todos os custos, para pagar o imposto e para distribuir lucro para os acionistas. Esse é o jargão de seguradora, viu? Porque seguradora é desse jeito. Quando você vai comprar um seguro, ele diz, olha, o seu prêmio é de tanto. Quando acontece uma coisa com você e você vai lá cobrar, ele diz, o seu sinistro. Peraí, rapaz, quando eu comprei isso era prêmio, agora é sinistro. Muda totalmente, né? Mas qual é a conta que o plano de saúde... A sinistralidade hoje é o que os convênios do Brasil estão começando a lidar com esses números. Eles não levavam muito em consideração a sinistralidade. E é incrível o consumo desse produto, que é assistência médica, que tem planos que tem mais de 100% de sinistralidade. Certo? Vocês têm planos dando prejuízo? Tem planos dando prejuízo. E na hora que tem planos dando prejuízo, por não conseguir controlar essa sinistralidade, e eles que talvez os gestores do plano sejam mais especialistas em estatística, tenham essa conta, tenham esses dados mais na ponta da língua, na palma da mão, esses dados. Na hora que ele faz um capitation, ele vai transferir a responsabilidade, transferir o risco operacional para o médico. É claro que eu acredito que o senhor tenha mais eficiência na operação do que eles, porque quem domina a parte da medicina, a estrutura, a equipe e tudo, é a clínica Pedro Cavalcante. Mas não é uma posição muito confortável para o plano negociar para o capitation. Quais são as vantagens e quais são os desafios? Que, claro, todo empreendedor tem que correr risco também, porque né? Você imagina, eu que desde a década de 90 eu comecei a querer entender o capitation e comecei a ter análise estatística para isso, eu já sabia que um dia ia chegar. Mas sabe quando foi que chegou? Depois da pandemia. Eu fui procurado por 2 planos para que a gente fizesse o capitation, que eu garantisse tudo. Mas por que garantir tudo? Primeiro, a clínica cresceu em capilaridade. Eu passei a ter unidades em Mossoró, Caicó, Currais Novos, Parnamirim, São Gonçalo e no Natal. 4 em Natal, né? Então, são quantas unidades no total? São 9. E já tenho, desde 1986, a parte cirúrgica. E sempre nós nos preparamos com métodos diagnósticos, ou seja, eu terminou o investimento mais ou menos em 89, inaugurei a nova clínica, né, com o dinheiro do BNDES, e comprava alguns equipamentos mais básicos. E quando veio 1994, com o Plano Real, eu vi que tinha alguma coisa muito diferente no ar, que não era avião de carreira. Por quê? Porque o real valia mais do que o dólar. Isso é uma condição que desde criança, eu vi dizer que as pessoas bem-sucedidas que tinham dinheiro eram aqueles que guardavam dólar. Como é que, de repente, o Brasil, que devia ao FMI, sofria auditorias, não sei o quê, era um país endividado, não sei o quê, e agora o dinheiro dele é mais forte que o dinheiro americano. Aí eu fiz uma revolução na clínica. Eu comprei tudo que pude, com o real valendo mais do que o dólar. Isso é um ponto muito importante que você está trazendo, né? Você focou muito na construção da sua base de formação, de estudos médicos,
na base empreendedora, e agora você está falando de uma situação que o grande diferencial foi aproveitar de uma oportunidade macroeconômica, da situação econômica do momento, para tomar uma decisão de investimento, de renovar todos os equipamentos, né? O que eu falo muito... naquela época, você dizia que um apartamento pequeno, não sei o que e tal, mas para a sociedade de consumo, que o padrão ouro seria comprar um apartamento em Miami, que ia ser entre $150 mil, não sei o quê. Eu pensei em tudo, nem menos apartamento em Miami. Eu disse, quero comprar todos os equipamentos de ponta que tem. Por quê? Porque se esses equipamentos, Arthur, ele é vendido em escala comercial, é porque ele é viável. O mundo inteiro só tem 24 horas por dia. Todos os profissionais só têm 10 dedos nas mãos, tem um cérebro com 2 hemisférios. Somos iguais. Então, se eles viabilizam o ganho, e eu estava agora sendo remunerado com um valor que, se dolarizado, era melhor receber em reais do que em dólar, então eu tinha condições de ter todos esses equipamentos, senão eles não eram viáveis, eles estavam ainda na condição de pesquisa. Então, isso eram percepções, insights que eu tinha. Eu achei muito importante esse insight, muito legal essa percepção de um plano econômico, de um plano de governo para o plano real. Foi um plano revolucionário, talvez o melhor plano econômico da nossa história do país. E porque essa oportunidade estava para todos, né? A oportunidade apareceu para todos. O real estava mais valorizado que o dólar para todos os brasileiros. Mas poucos tiveram essa decisão de fazer investimentos tão pesados em dólar, né? E não, porque você fazia em dólar, mas ele era... Quando internalizava que o equipamento, o empréstimo era em real. Tá entendendo? Dólar era a minha referência de compra. Na verdade, você fazia o empréstimo, você captava o dinheiro, o financiamento com um banco brasileiro em real, comprava em dólar, mas você não estava exposto, a sua dívida não crescia em dólar. Não crescia em dólar, nunca houve essa dependência. Perfeito. Então foi assim, um momento muito bacana. Por isso que eu acho que o Itamar Franco é um dos presidentes mais injustiçados que teve no Brasil. Porque como objeto, o impeachment do Collor, e ele entrou, e o objetivo aí era fazer Fernando Henrique presidente do Brasil, foi dado todos os louros do Plano Real para Fernando Henrique. Ora, mas quem era o presidente? Quem foi que assinou o Plano Real? Quem tinha o poder da caneta, né? Da caneta. Era Itamar Franco, e ele também muito simples, muito humilde, não fez questão de ser pai do Plano Real. Essa né? questão política. Então, aí funcionou, né? O Fernando Henrique foi eleito, foi reeleito, né? E, com isso, o Brasil teve uma melhora muito grande nesse período. O Brasil cresceu muito. Então, o que é que acontece? Nessa mudança depois que houve, e que muita coisa foi mantida que tinha de Fernando Henrique, mas tudo começou com o Itamar Franco. Eu sempre digo, dos melhores presidentes do Brasil foi o Itamar Franco, que só passou 2 anos. Essa oportunidade, de acordo com o cenário político que o senhor trouxe, que foi talvez até um divisor de águas no crescimento, acelerou muito o crescimento da clínica. Eu lembrei agora de uma conversa que eu tive ontem, que foge um pouco do assunto, mas eu queria aproveitar aqui para pedir sua opinião. Eu tenho uma construtora, eu gosto de investir um pouco em construção civil, né? E eu também sempre converso com a equipe, com os pedreiros, com o mestre, e sempre vou passando essa ideia de finanças, de inteligência financeira, que não importa quanto você ganha, o que importa é quanto sobra, e investir bem a diferença. E ontem eu estava conversando com o mestre de obra e estava falando, daqui a pouco você tá com o seu salário, pega essa sobra, daqui a pouco você compra uma betoneira e aluga. E com 2, 3 anos, a sua renda de betoneiras alugando pode ser maior que o salário. Aí é que o jogo vira e aí é que o jogo fica interessante. E aí ele me fez uma pergunta, assim, achando interessante, investe bem também, já. Mas ele fez a pergunta, Arthur, e para você acha que era melhor para investir, pensando como investimento, com Lula ou com Bolsonaro? A pergunta que ele fez foi essa, ou seja, uma pergunta até bem de quem estava antenado, quem queria meu diferencial. Qual foi a minha resposta? Eu ainda sou muito pequeno para uma mudança dessas, muito pequeno no sentido de não estar tão posicionado
tão forte em um setor para uma mudança de governo, de políticas de governo, influenciar muito. Mas qual é a minha opinião? Independente de quem seja o governante e que mude totalmente as políticas, vai ter oportunidades para alguns setores, para alguns negócios, e vai prejudicar outros setores. Então, o que a gente tem que procurar fazer é como se posicionar de uma forma que, independente do governante, você acompanha as oportunidades que aquele governo gera, né? Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre oportunidades. Eu vejo que muita gente bota desculpa na política, né? Quando a gente quer falar política como um segmento social, eu acho que ela é necessária. Quando você quer falar política como um segmento partidário, eu estou fora, certo? Por quê? Porque é exatamente como você fala, assim, com fulano cresceu isso, cresceu aquilo. Não. Existem segmentos que são termômetros na política. Por exemplo, você não gosta de política, não gosta de economia, você é um trabalhador. Olhe só para dois setores nesse país para saber se o país está bem ou está mal. O setor da construção civil e o setor automobilístico. Construção civil, ela emprega pessoas de mais baixa qualificação, até uma de qualificação, como engenheiro, não sei o que e tal, mas a automobilística, já com a robotização, ela já atende muito mais gente de nível mais alto. Então, se no país disser que a construção civil está aquecida e a indústria automobilística está aquecida, pode ficar certo que é para estar todo mundo aquecido. Porque esses são termômetros. É claro que, às vezes, numa determinada área, existem os competentes e os incompetentes. Quem é o competente se estabelece, a incompetência não se estabelece. Mas, na verdade, o conhecimento hoje está muito mais pulverizado, todos têm acesso a isso. Mas lembrar sempre disso. Se você perguntar hoje, nossa economia está aquecida, o que a gente está vendo há 2 meses para cá é que a indústria automobilística está fechando fábricas. Como é que eu posso pensar que está aquecida desse jeito? Tanto que o governo passou a dizer, não, eu vou dar um desconto, que o empresário, às vezes, o fabricante, a montadora não tem como dar esse daí, porque senão ele corre o risco de ir para o prejuízo, né? O número de compradores, qual é o número? Então, tudo isso é que a gente vai ver que está... A construção civil, por exemplo, ela estava um tanto desaquecida, tanto no aspecto de pequenas obras como grandes obras. Então, a gente fica com medo de investir nesses períodos em que esses dois não estão. Em Natal, sobretudo, a gente ficou assim. Por quê? Porque a construção civil ficou dependendo de quê? De um plano diretor, que fazia décadas que não estava conseguindo ser atualizado. Agora saiu o plano diretor. Eu já vejo isso com uma boa notícia para as minhas clínicas. Por quê? Porque se tudo começa a rodar, a economia a rodar... Na hora que aumenta a densidade populacional em volta das suas clínicas, ou mais pessoas estão morando lá, a demanda aumenta. O dinheiro circulou, vai ter mais acesso. Tá entendendo? Porque principalmente não é só nas cirurgias eletivas, né? Não é nem de cirurgias, né? É a consulta. Depois da consulta vem a receita que ele tem que ir comprar. Tá entendendo? Depois, qual é o período que ele vai tomar o remédio? Veja como isso impacta. E que se não tiver o dinheiro, eu tenho assim, uma noção muito grande de que eu fico focado na economia com esses índices, com essas coisas, para poder tomar decisões de investimento ou não. Ou seja, um diferencial do empreendedor, Dr. Pedro Cavalcante, né? Ele busca ser o médico mais capacitado, mas ele está sempre olhando tudo isso que está acontecendo à sua volta. O senhor tocou nesse ponto da construção civil e da indústria automobilística. Eu me lembrei outra coisa relacionada a finanças, e como o senhor é professor, tem a residência, eu queria entender um pouco da sua visão. Eu acho que um fator atual hoje que atrapalha as duas indústrias e atrapalha muitos setores da economia é a taxa de juros. Hoje a Selic está a 13,75%. E por que as fábricas estão fechando mesmo com o incentivo do governo?
Por que não tem tanta venda de imóveis, a construção civil está desaquecida? Porque os juros, a taxa de juros, está alta. E uma coisa que eu vejo que a população brasileira ainda tem, em geral as pessoas ainda têm, é que as pessoas não compram carro e não compram casa olhando o preço do carro, olhando o preço da casa, compram pelo preço da parcela. A conta que o brasileiro faz é: a parcela do carro cabe no meu bolso, a parcela da casa cabe no meu bolso, e na hora que esse juro está alto, você vai conseguir, a parcela vai ficar mais alta, né? Vai ficar mais pesado. Um carro que com juros menor você pagaria tranquilamente. E o que eu vejo isso até na medicina, a gente falou um pouco sobre o salário dos médicos. Hoje medicina é o curso de longe mais bem remunerado. Em qual sentido? O médico recém-formado, ele já recebe próximo do teto da profissão. Em comparação com as outras profissões, o recém-formado já recebe um valor próximo do teto. Nas outras, a curva de aprendizado tem que ser maior, e quando ele chega na maturidade, ele pode até estar ganhando mais, mas o grande diferencial é no recém-formado. Tanto é que a demanda pelo curso de medicina é altíssima, né? Eu estava aqui, tive o prazer de receber aqui no podcast, no Finanças e Empreendedorismo, meu amigo o professor Rafael Medeiros, que é professor de física, e hoje ele chega a ter quase 5 mil alunos, contando com o online. Ele me falou que 90% dos alunos querem medicina. Querem medicina porque alguns têm vocação, mas eu acho que hoje um fator para a tomada de decisão do curso de medicina é essa estabilidade e esse diferencial do teto do salário logo no início. E o que é que eu vejo lá no escritório? Embora o salário seja muito alto e o teto seja muito alto, os médicos, quando se formam, assumem também parcelas muito altas do carro e do imóvel. Queria que você contasse um pouco sobre essa experiência, até porque você falou que o importante é quanto sobra, né? Olha, a sociedade de consumo é um bombardeamento que a gente tem hoje muito grande, né? Era diferente na minha época. Então, não vamos querer comparar épocas que a gente se perde, mas vamos falar do atual. Do mesmo jeito que o mercado hoje não tem essa remuneração assim, tão alta para todos, né? Porque você sabe que um pai está gastando aí 10 mil reais para fazer a mensalidade de um curso médico. E quando o médico termina, ele tem que fazer ainda uma pós-graduação. Depois da pós-graduação é onde ele se diferenciou. Se ele não fizer a pós-graduação, ele não está diferenciado, e o emprego que vai ter para ele é um programa de saúde da família, um mais médico que em determinados lugares mais longínquos vai pagar 10 mil reais. Peraí, então meu pai pagava uma faculdade para eu ganhar talvez até um pouco menos do que o que ele pagou. Então, não é a média do ganho do médico no Brasil, por incrível que pareça, ele está entre 8 a 10 mil, por conta da existência de Mais Médico agora, que já foi assinado o novo Mais Médicos, né? Que não exige revalida. Quer dizer, como é que eu sei que você é médico se você veio de outro país, fez uma faculdade em outro lugar e a gente não avalia qual é o seu nível de conhecimento, tá entendendo? A OAB no Brasil já faz essa prova para poder você exercer a advocacia. Se você não tem a OAB, você é um bacharel em direito. Mas na medicina não, você sai já com o título para isso. Então o que acontece? O jovem, claro, vai começar a fazer, mas os médicos se reuniram muito em cooperativas, e a cooperativa, como o próprio nome diz, é a junção de pessoas para se cooperarem para melhorar a sua condição de vida. Eu disse durante algum tempo que o médico é a antítese do movimento trabalhista mundial. Por que antítese? Porque no mundo, todo mundo pensa em ganhar mais e trabalhar menos. O médico é o único aqui no Brasil que quer trabalhar mais para ganhar mais. Então, ele vai trabalhar um plantão de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Então, mesmo assim, ele, em atividades de interior, ele é muito bem remunerado para aquela cidade que ele está fazendo, está trabalhando. Mas ele está passando dos limites, né? Quer dizer, a qualidade de vida cai, certo? A qualidade da relação familiar cai.
E tudo isso vai ser transformado, a grande parte do consumo dele, em supérfluo. Então, por exemplo, o médico, hoje eu vejo médico chega de uma residência que já está num carro importado, um carro de 200, 300 mil reais, porque vai depender do financiamento. Agora, ele não conhece ainda juro. Eu digo que o jovem, que para mim é o cara até 35 anos, ele se acha eterno. Ele se acha que a vida dele vai ser sempre assim. Quando é dos 35 aos 50 anos, aí ele começa a ver que já é numa velocidade que a vida que diz como é, a velocidade real. Aí depois dos 50 vai duplicar, quadruplicar e não dá mais para você fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Você não vai conseguir trabalhar 12, 14 horas por dia. Você vai à exaustão. O que eu sinto que é até um problema com relação a isso, do médico trabalhar muito, é que o médico, embora ele receba muito bem logo de saída, de cara, no início da profissão, ele recebe próximo do teto. Por que eu chamo próximo do teto? Porque se um médico recém-formado ou saído da residência, ele vai dividir um plantão, um médico com 28 anos vai dividir um plantão de com um médico de 60, naquelas mesmas horas, os dois são remunerados com o mesmo valor. Então, por isso que eu digo que a diferença é que o recém-formado já está ganhando próximo do teto, que está no mesmo plantão com um médico de 60. Só qual é o problema? Ele já se acostuma a iniciar a vida com um padrão relativamente alto. Não foi construído um degrau de aumento de renda, então ele já inicia a vida exigindo aquele padrão de vida que vai consumir quase toda a renda básica de quem trabalhar, se trabalhasse a quantidade de horas que é permitido num regime CLT, por exemplo. Ele já consome as 40 horas dele semanais, ele já consome de saída com um padrão. E aí ele sente a necessidade de trabalhar mais, de pegar mais plantão, pegar um plantão a cada 2 dias para bancar o desejo, para bancar as necessidades de consumo. E foi um ponto bom que o senhor falou, que termina que a qualidade de vida vai baixando muito, né? Ele já não tem muito contato com a família, trabalha 14 horas dia. E aí o que eu vejo que acontece é que o médico trabalha cada vez mais para ter dinheiro, para bancar um padrão de vida alto. Ao mesmo tempo, ele está trabalhando tanto que a qualidade de vida não é boa. E aí, no tempo livre, ele se exige consumir ainda mais para compensar, uma certa compensação. Não, eu trabalho tanto, agora eu tenho que ir no melhor restaurante. Então, ele dá esses prêmios envolvendo o consumo, né? E aí o problema é que com 28 até os 35 anos, que o tempo está acelerado, ele consegue trabalhar com 14 horas por dia. Mas e com 60? Ele vai conseguir manter aquele ritmo? E ao longo da vida, a tendência é nossos custos aumentarem, né? Vem filhos, a cada vez que o tempo passa, nossos custos aumentam. Só que a capacidade de trabalhar 14 horas por dia não aumenta ao mesmo tempo. Então termina que está aumentando a despesa e dependendo se você não fez um nome, não construiu uma marca, não empreendeu, não é reconhecido, se você só ganha pela sua hora trabalhada, a tendência é a receita diminuir, né? Mas isso é porque nas escolas médicas não se tem nenhuma formação disso com relação à temporalidade. Quer dizer, o profissional sai e ele começa a fazer, mas se ele... Eu não estou dizendo que é errado trabalhar 14 horas por dia, mas tem determinada fase da vida que vai ter que trabalhar. Mas vai ter que ter lazer no fim de semana, né? Porque a própria Organização Mundial da Saúde, Arthur, ela dá a definição de saúde como sendo o bem-estar físico, mental e social. Bom, o físico é as doenças do corpo, o mental é as doenças da mente. E o que é o social? É moradia, é lazer, certo? É como o que a gente pode dizer, é satisfação pessoal, é transporte, toda essa infraestrutura que você tem, né, para poder dizer que você está com a vida confortável. Conforto não é luxo. Conforto não é luxo. Tem que as pessoas terem essa dimensão. Você ter uma casa confortável não significa que ela é luxuosa.
certo? Por quê? Porque você tem que saber muito bem esses limites. Agora, se está sobrando dinheiro demais, talvez você possa tirar uma parte para colocar algumas coisas que tem. Eu digo que supérfluo, ele é dispensável, certo? Agora, qualidade de vida é conforto, certo? Não é você ter a cama mais cara, você ter o carro mais caro, não. É ter espaço, é ter tranquilidade, é ter paz para você curtir sua família e isso, como eu digo, faça um investimento nessa grande sociedade que você fez. Porque primeiro o sócio é a esposa, mas depois vem os filhos, são seus sócios, certo? E os pais normalmente acham que os filhos têm que levar mais coisa do que eles. Isso é na natureza humana, né? Pai e mãe é para isso. Mas... Cuidado parental começou com as aves, né? Exatamente. Então, quer dizer, tem coisas muito mais ricas que a gente pode ter sem ter que gastar dinheiro. Basta gastar afeto e amor. Entendi. Só para fechar isso do quanto essa relação com o dinheiro do médico, você deve ter contato com os seus residentes e deve ter esse pensamento, as expectativas dele, até quando vai alinhar com as expectativas da clínica. Você estava falando que você sempre observou a questão da moeda, o real, o dólar, o preço, quanto estava. Eu vejo que na profissão, na classe médica, tem uma terceira moeda também, né? O médico, ele conta em real, conta em dólar. Na hora que o real estava mais caro que o dólar, você estava comprando, mas a principal moeda dos médicos em geral que eu vejo é o UP, unidade de plantão. E termina que quando ele começa a usar como UP, quero comprar um carro novo. Eita, eu tenho que dar mais tantos plantões, vou trabalhar mais para ter esse carro, quero comprar uma bolsa, quero viajar. O médico, ele não conta quanto custa essa bolsa, é quantos plantões eu vou dar. Ou seja, está contando muito com a mão de obra nesse tempo. Qual é a sua opinião com relação a esse ponto? Pode ser o C também, unidade de consulta. Porque a consulta é o ato primário do médico, o médico que trabalha no seu negócio. E aí ele começa a multiplicar em função de quantas consultas eu vou ter. Porque da consulta tem os valores agregados, que são os exames e a cirurgia para quem é cirurgião. Então, isso termina dando uma média diferente. Mas, assim, o problema é que eu vou lhe dar uma lição que eu recebi do meu pai. Eu, por volta do ano 2000, eu já estava numa situação mais estável e tal, e estava querendo comprar um Mustang. Um Mustang V8, gosto muito de carro, ele me ensinou muita coisa sobre carro. E eu fui conversar com ele e dizia que o carro era muito caro. 160% só de imposto, não sei o quê. Isso com um dólar que estava barato. E aí o que é que aconteceu? Eu só fazia dizer que não dava, não, mas tinha muita vontade, mas não dava, não dava. Ele calado, ficou me ouvindo. Quando foi sair, ele botou a mão no meu ombro e disse: meu filho, eu tive tudo o que queria, mas só quis o que podia. Aí eu entendi a mensagem. Profunda, né, a mensagem? Então é que eu não estou podendo, aí estou querendo, mas estou achando que é caro. Né? E eu vim comprar até um carro desse, 10 anos depois ele já tinha falecido. Então, assim, a gente tem que ter limite. Você não pode, depois de um determinado tempo, você ter até juntado algum dinheiro, ter uma capacidade de pagar, e você consumir isso de uma vez. Você vai ter sempre que ter uma reserva. Né? A empresa vai ter sempre que ter uma reserva. Certo? Então, aí com isso é que você vai pegando oportunidades. Porque a oportunidade, muitas vezes, lhe aparece sem você estar nem esperando. Aí você vê, gastou seu dinheiro todinho. Não tinha reserva, caixa para oportunidade. Coisas supérfluas. Né? Aí cadê a oportunidade? Né? Eu digo que o ônibus da oportunidade passa praticamente todo dia na sua frente. O problema é que você está naquela praça, lá vem o ônibus, você nem olhou para a parada, o ônibus parou, ficou lá parado esperando por você, você não viu, ele foi embora. E você depois fica se lamuriando que não teve oportunidade. Tem todo dia, só tem que ser atento. Mas tem que ter capital. Nada cai do céu.
Tá entendendo? Mas você vai medir e fazer isso. Então, é muito importante essa fase que a gente pode comprar tudo que quer, desde que possa pagar. Exato. Tá Não, essa entendendo? frase é muito profunda, né? E também o importante dessa frase é você também não alinhar os seus desejos, os seus sonhos com o que quer, com sua capacidade mesmo, né? Sua capacidade produtiva de geração de caixa. Não adianta você tentar se deslumbrar e medir o tamanho do seu sonho pela régua dos outros, né? Claro. Existe um livro de Zueni Ventura que é Inveja. E ele coloca muito bem, sintetizando, que tem duas invejas. A inveja boa e a inveja ruim. A inveja boa, eu vejo uma pessoa bem-sucedida, eu digo, rapaz, eu vou lutar muito, mas eu vou tentar ser bem-sucedido como ele. A inveja ruim, quer que o cara se lasque para ficar igual a você. Então, não é essa inveja que vai levar ele colocar você para frente, né? Você vai crescer com essa inveja. Vá para a inveja boa. Veja, se espelhe em pessoas. Leia sobre, converse com aquela pessoa. Veja os exemplos que ela tem para dizer, as experiências boas e as experiências ruins. Porque não existe céu de brigadeiro, não. A vida é uma sinusoide. Período de baixa, período de alto, período de baixo. Por quê? Porque, principalmente num Brasil desse, que a gente depende de governo, da própria economia, e que a gente flutua demais, né? Quer dizer, você quer fazer um investimento com juro desse tamanho, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Depende, né? Assim, quando você vai pensar... Hoje você está olhando os juros de curto prazo, mas, por exemplo, os juros de longo prazo já está caindo, né? Então, o melhor momento para você investir em qualquer ativo, em equity, em qualquer negócio, é hoje, quando o juros está mais alto. Pensando a longo prazo. Por quê? Se você tiver capitalizado, tudo bem. Por quê? Capitalizado. Não para você pegar financiamento. Eu estou dizendo para você investir seu capital. Porque os juros, a taxa de juros nada mais é do que a medição do valor dinheiro hoje, a valor presente. A taxa Selic mede o dinheiro a valor presente. E quando você investe em qualquer projeto, em qualquer ativo, em qualquer projeto de investimento, seja numa máquina, seja nos equipamentos que você comprou, o que é que você está fazendo de forma simples e prática? Você está trocando dinheiro hoje seu, a valor presente, por uma expectativa de fluxo de caixa futuro. Você está comprando um equipamento, você espera que aquele equipamento vai gerar receita a longo prazo. Quando o juro está alto e você vai trazer esse fluxo de caixa futuro a valor presente naquela conta dos juros altos, aquele ativo tem que valer menos. Mas no momento que os juros começam a baixar, que você já identifica um cenário de queda na taxa de juros, a tendência é esses ativos se valorizarem. Porque se os juros é 13, você vai trocar um dinheiro hoje por um fluxo de caixa de 10 anos. Você vai trazendo aquela renda de 10 anos a valor presente a esse dinheiro, a 13. A de 9 anos a valor presente a 13. O valor do ativo hoje tem que ser menor. Na hora que os juros vai caindo, que você for fazer essa mesma conta trazendo a valor presente a 7, hoje está muito valorizado. Sim, então, é um bom momento também para você se posicionar em empresas, comprar ações. Eu vejo hoje um cenário para comprar ações está muito interessante. Por isso que eu digo que a oportunidade passa todo dia. O ônibus da oportunidade. O que eu quero chamar a atenção aqui é que eu falei muito em supérfluo. O que é supérfluo para mim? Aquilo que não gera riqueza. Aquilo que não é o necessário para eu dizer que tenho qualidade de vida. Isso é supérfluo. E o que é riqueza? Riqueza é aquilo que se produz e que se expande. Então, por exemplo, eu vou comprar hoje uma máquina para fazer um exame de alta complexidade da audição. Bom, então, esse exame eu vou precisar de quantos por cento, ele representa quantos por cento da sua indicação? 2%. Sim, mas eu tenho 7 mil consultas por mês. Por exemplo, estou falando de uma empresa como a nossa. Tem um pouco mais, inclusive, quase 10 mil. Mas tem 7 mil. Aí eu digo, 2% de 7 mil eu preciso de 140 exames. Então, se eu tiver 140 exames e eu faço um financiamento em 6 anos, 5 anos, como queira, então eu vou ter que ter uma prestação de X, mas esse equipamento, só com o nosso mercado,
Se paga e já dá. Ele paga um prêmio ainda, dá o lucro em cima disso. Aí você diz, então não tenho medo de investir nisso. Agora, não, eu vou comprar talvez um carro como meio de transporte. Ele vai me produzir dinheiro? Não. Essa aí é a diferença, que é o principal conceito da economia, do ativo e do passivo, né? Então tem que saber se aquilo vai criar riqueza. Riqueza não é milhões, não. Riqueza é aquilo que tem a taxa de retorno de curto prazo, é aquilo que vai ser autofinanciado, ele mesmo vai financiar o pagamento e que ainda dá lucro. E quando terminar esse curto prazo, aí o lucro agora já é integral. Então é só planejar. Isso é um conceito muito importante, o mais importante, né? Que é o quê? Você tomar dívida é bom, você se alavancar é bom. Quando? Quando um negócio no qual você está pegando dinheiro emprestado, ele vai conseguir se autofinanciar e vai lhe dar um prêmio, vai lhe dar um juro, uma taxa de juros em cima. Então, eu concordo plenamente. O problema são as pessoas que vão tomar dívida para comprar algo que não gera riqueza, para comprar um passivo. E aí eu digo que quando você compra algo que vai lhe gerar riqueza, você está botando o dinheiro para ser seu escravo. O dinheiro é seu escravo. Você está dormindo e aquele investimento que você fez está trabalhando para você. Exatamente. Só que quando você vai pagar juros para algo que é um passivo, que é algo que talvez no seu conceito seja um supérfluo, aí você está virando escravo do dinheiro. Aí o dinheiro está botando você para trabalhar para ele, porque você está trabalhando, está vendendo suas horas para pagar juros, para pagar a taxa de juros, para pagar o custo do dinheiro, né? Então isso você não pode fugir da economia brasileira. Você vê que mesmo os bancos sociais, eles usam juros fora de lógica. Né? Como é que você tem uma inflação de 4% e tem juros de 18%, 20% por mês? Então tem uma coisa desequilibrada. Eu, por exemplo, eu vou lhe dizer aqui uma coisa que eu sempre pensei. O Brasil só tem 25% de pessoas com acesso a plano de saúde. Isso é muito pouco, porque 75% depende única e exclusivamente do SUS. Então, o que acontece? Mas então, o rico tem plano de saúde. É porque quando ele quer um médico que não atende pelo plano, ele tem dinheiro para pagar. Mas ele tem plano. Né? Então a gente diz o seguinte: se houvesse uma desonerização, né, tirar determinados impostos da nossa folha de pagamento, eu poderia dizer assim: não, você vai pagar um plano de saúde para os seus funcionários e a gente desconta nesses tributos que são feitos sobre o pagamento do salário do funcionário. Isso desafogaria muito o SUS, porque o SUS é a melhor lei do mundo. Eu fui secretário de saúde do Estado por 2 vezes já, mas o financiamento é irreal. Nós não temos dinheiro suficiente para dar toda essa amplitude que o SUS dá, que é a universalidade de todos os tratamentos que existem na medicina, de baixa, de média e de alta complexidade. Mas se tivesse plano de saúde, nós transferíamos isso para o plano de saúde e as empresas iriam poder oferecer isso para os seus funcionários. Mas ninguém faz isso. Desoneriza a folha para determinados setores, mas não são para todos e nunca inclui a saúde. Por que o senhor acha que o número é tão baixo de pessoas com plano de saúde na população? Falta de dinheiro. Porque não adianta ter só o pai da família. Ele tem a esposa e tem filhos. Se ele for pagar por todos, consome muita grande parte. Mas esse número de ser apenas 25% é só falta de dinheiro ou falta de também de planejamento? E olha que só é 25%, é quase 50 milhões de brasileiros, dá 40 milhões e tanto. Só é esse número porque nos estados que são industrializados, as empresas oferecem isso como ganho social para os seus funcionários. Tá entendendo? Ou é falta de visão de certa parte da população das pessoas, que até
sente que não tem condições de pagar um plano de saúde, mas financia uma televisão e pagando uns juros altos da televisão. Mas a televisão tem uma durabilidade maior. Não tem televisão hoje, já dura 8, 10 anos. Tá entendendo? Não, eu não levo por aí, eu levo muito mais pela questão do custo. Por isso que o que está crescendo nesse país, na medicina, são clínicas que tenham acessibilidade social. O pessoal chama de popular, eu não gosto de nome popular porque eu acho ele mais pejorativo. Mas assim, eles vão para essas clínicas para pagar à vista com dinheiro porque elas cobram mais barato. Mas isso é um grande mercado médico hoje. É um grande mercado médico, já está com um número muito grande de franquias. Certo? Doutor Consulta, Meu Doutor, não sei o que e tal, estão vindo lá dos grandes estados como São Paulo e já estão entrando todo o Nordeste. Certo? Mas hoje eu queria tentar entender melhor esse cenário da demanda, porque, por exemplo, saúde é uma coisa que todo mundo precisa, certo? Olha, eu digo que a saúde é tão importante porque é o seguinte, eu acho que educação é para o futuro. Você estuda hoje para ser alguém lá na frente. Segurança é para hoje. Eu não quero sair daqui e ser surpreendido com a violência de bandidos, ser assaltado, sequestrado, não sei o quê. Mas saúde é para ontem. Por quê? Porque não era para eu adoecer. Era para eu estar fazendo também profilaxia. Então você vê, olha, educação, segurança e saúde. Toda a campanha política, o pessoal já fala logo nessas três coisas. A outra é transporte. Né? Então, o que acontece? Saúde é para ontem. Então, para a pessoa se organizar para isso, é muito difícil. Quando o Lula disse que, né, no governo dele passou do C, muita gente da D passou para C. Mas é verdade o que você disse. Eles pleiteavam tanto ter uma televisão de LED, de ter um fogão 6 bocas. Eles foram para esses que, de qualquer forma, melhorava a qualidade de vida ou dava mais conforto a eles. A geladeira frost free dava melhor qualidade de vida para eles. E eles não foram. Não aumentou o número de possuidores de plano de saúde. Então, a gente precisava de ter uma educação também diferente. Mas o SUS, se tivesse um financiamento bom, por exemplo, eu morei no Canadá, o Canadá não tem plano de saúde, não existe um plano de saúde, nem seguro. Eu fiz um seguro de saúde para minha família, para mim e para minha família, mas nos Estados Unidos, que lá é só o plano do governo, o SUS canadense, certo? Então, a gente sabe que tem jeito para alguns, mas tem que ter um financiamento. E pensando no mercado como empresário, como empreendedor, nessa área da medicina, nessa área médica, né? Porque a demanda tem. Todo mundo precisa de acesso à saúde para ontem. Só que a gente estava conversando... o senhor trouxe alguns pontos que hoje 25% da população tem acesso a plano de saúde. 75% ainda depende do SUS ou para essas clínicas que têm atendimentos mais acessíveis. Os 25% do que tem o plano de saúde é um custo mensal e que talvez onere no salário, no rendimento, mas a gente estava conversando antes que a sinistralidade em alguns planos de saúde, em alguns momentos, está mais alta do que a receita. O plano de saúde tem tido prejuízos, inclusive. Então, qual seria a solução ideal? Fortalecer o financiamento no SUS? Agora, fazendo a pergunta da solução para a saúde, né? Olha, o SUS é melhorar o financiamento, isso a nível de orçamento, né? Então, tem que ter uma mudança. Por quê? Porque o SUS ele é dividido em 3 níveis de custo. Existem os procedimentos de baixa complexidade, que são baratos, são aqueles que as pessoas só falam nele, que não remunera, que não sei o quê, consulta a R$20 e tal. Existe o de média complexidade, que vive imprensado, porque está melhorando o de baixa e aumentando o de alta. Mas o de alta já tem preços que são mais interessantes. E o número de empresas médicas
formada por médicos, formada por sócios mesmo, não médicos, que prestam serviço ao SUS é altíssimo. Por quê? Porque 75% das pessoas utilizam esse sistema. Então, são bilhões de reais. Quando você vai fazer uma análise macroeconômica, você não vai olhar se foi uma cirurgia de adenoide, se foi extrair uma unha. Você olha quanto é que o Ministério da Saúde põe no mercado. Mas é insuficiente ainda. Então, claro que se o SUS passasse a ter um financiamento mais dentro da realidade, então já existe um outro mercado de bilhões de reais para prestador de serviço ao SUS. Está entendendo? Então, não é que o SUS seja ruim. Eu acho que a lei é perfeita, mas tem hora que falta um financiamento. Aí diz, aqui faltou seringa para fazer um exame de sangue. Parece um absurdo. Agora, na outra ponta do SUS, alguém está fazendo um transplante de fígado que é 1,5 milhão. Então, isso termina se tornando polêmico. Mas por quê? Porque ele tem que fazer. Mas não tem, às vezes, o dinheiro para fazer para todo mundo. Eu queria fazer uma outra pergunta. Desculpa, a Clínica Pedro Cavalcante está com quantos anos? 37 anos. Então, são 37 anos de Clínica Pedro Cavalcante. Eu queria que o senhor desse uma sugestão, um conselho para quem está nos assistindo, para quem está abaixo dos 35 anos, que é na fase que o senhor considera jovem. Para o médico, já que é a sua área, né? Para o médico que está... Ou até para o estudante, desde o estudante de medicina, que às vezes o estudante ele já está pensando em qual setor ele vai trabalhar, e em qual setor não, em qual área da medicina ele vai escolher, mas também ele já vê as oportunidades, ele está vendo o ônibus passar ali também, desde o estudante, desde o médico recém-formado, que ainda não entrou numa residência, que já está no mercado, ao médico que está na residência, na especialização. Qual é o conselho que você dá para ele desenvolver as habilidades e competências, tanto técnicas para ser um melhor médico, quanto as habilidades e competências necessárias para ser um empreendedor, para ser uma marca, para desenvolver sua marca como médico? Até falando em desenvolver sua marca como médico, porque a Clínica Pedro Cavalcante, você colocou sua marca, o seu nome nela, mas o médico ele também não pode estar só vendendo a hora, ele tem que trabalhar e desenvolver a marca. Então eu queria que você falasse para o jovem o caminho para seguir, para desenvolver a capacidade técnica e a marca e o negócio em si. Olha, a primeira coisa, você tem que sonhar. A segunda, você tem que ter muita vontade. A terceira é que você tenha condições de trabalhar. E a quarta é que você tenha que ter um conhecimento mais amplo, porque quando você quer fazer um consultório é uma coisa, quando você quer fazer uma clínica e depois até uma clínica hospitalar, são empresas totalmente diferentes, mas tudo tem que ter a visão empresarial. Mas assim, eu tinha 30 anos de idade, estava muito jovem, e vindo, como eu disse a você, só da escola pública, mas vim de uma família que não existia nenhum médico. Não é minha família, eu e meus irmãos, não. São os meus pais, meus tios, meus avós, meus bisavós, meus sobrinhos, certo? E até hoje, só foi um dos meus 3 filhos, que eu nunca influenciei para eles fazerem isso, porque tinha clínica. Só um, que é o mais velho, que também fez inclusive residência comigo, é otorrino, hoje é um palestrante nacional e internacional. E a próxima vai ser sua irmã, que isso já é da geração bem mais baixa da minha. Ou seja, em 3 gerações, só 3 então médicos. Não tinha. E eu sabia do sacrifício do meu pai, que me homenageou. Quando eu nasci, me deu o nome dele. Ele era Pedro Oliveira Cavalcante, eu fiquei sendo Pedro Oliveira Cavalcante Filho, como é no meu carinho, como é assim. E aí eu quis homenageá-lo. Como ele não era médico e tinha uma formação mais primária,
não teve tempo para estudar, teve que trabalhar para sustentar a família. Então, por isso que não tem Dr. Pedro Cavalcante, é Clínica Pedro Cavalcante. Não é o meu nome, é uma homenagem a meu pai. E aí, eu sempre me identifiquei com Pedro Cavalcante Filho, né, nas documentações e tudo, e a gente começou a acreditar nisso. Por quê? Porque eu acreditei no serviço público, eu acreditei na medicina. Agora, tem que realmente, como eu digo, tem que ter tudo isso para depois o dinheiro ou o sucesso ou a estabilidade financeira, isso é resultado. Isso não é atividade meio. Atividade meio é como você colocou, tem que ter uma boa formação, não estou falando de ser melhor, mas você ser reconhecido. Certo? Porque nunca a gente sabe onde é que está o melhor. Né? Todo mundo tem um diamante dentro de si e esse diamante precisa ser lapidado. Quando lapidar o diamante vai ter tanto brilho que aí as coisas começam a acontecer. Mas é ter persistência, certo? Não desistir. Porque no Brasil, por essa incerteza, é muito fácil. Se você quer desistir, desiste muito fácil. Então tem que ter coragem, tem que realmente tentar matar o seu leãozinho todo dia. E a gente entrou ali, além da parte de conhecimento específico da área medicina, o senhor trouxe algumas informações sobre como é importante o médico estar antenado na parte da economia, entender de economias, entender de finanças. Uhum. E tem outra ferramenta, outra habilidade que eu acho que é muito importante. Hoje, todas essas profissões, independente da sua profissão, você precisa desenvolver, que é marketing. Então, hoje você é sua própria marca. Hoje o nome da sua empresa é você. Se confunde comigo. Já. Se confunde com Só você. Só que ela é maior do que eu. Exato. Mas você é sua própria marca. E eu estava até recebendo um outro entrevistado outro dia, o Igor, e ele falou, hoje toda pessoa, todo profissional precisa dominar marketing, precisa conhecer marketing. Principalmente ainda com as redes sociais, que é um canal de distribuição de informação muito mais amplo, consegue atingir escalas muito maiores. E ele fala um conceito, pensando em marketing, hoje o melhor nutricionista não necessariamente é o melhor nutricionista que tem um conhecimento técnico, mas é o que melhor divulga o seu conhecimento. Às vezes a pessoa tem menos conhecimento, mas divulga tão bem esse conhecimento que para a população ela é melhor do que aquele que tem um conhecimento extremamente amplo, mas fica guardado. E ao longo dessa nossa conversa, eu fui percebendo o quanto o senhor se preocupou no seu marketing pessoal, na divulgação da sua marca. Quando você estava falando que estava pensando em expandir a clínica, você pensou na residência, mas você começou a dar palestras, a ir para o exterior, a falar, a mostrar o seu conhecimento. Então, tinha um conhecimento mais completo, mais amplo, mas também sempre se preocupou em mostrar para as outras pessoas e participar de sociedade de otorrinolaringologia, em estar sempre e ser visto, porque até quem não é visto não é lembrado, né? E hoje na medicina, por ser uma área muito importante que lida com vidas, eu vejo que existe muito essa discussão. Pô, aquele médico tem um sucesso, tem milhões de seguidores no Instagram, mas talvez... Aí o outro médico diz, mas talvez eu tecnicamente seja mais preparado. Mas o problema não é do que mostra mais seu conhecimento. O problema é seu, que você não está fazendo por onde as pessoas enxergarem esse seu conhecimento. Qual é a mensagem de marketing, de mostrar para as pessoas a sua capacidade e quais as formas que o médico pode ter para mostrar melhor sua qualidade de trabalho e sua competência? Olha, o que o médico precisa é ter realmente clientela. Né? A clientela é quem vai fazer o seu maior marketing. É quem vai falar bem de você. E ela só fala bem se você tiver bons resultados. E os bons resultados, às vezes, são fruto do conhecimento e da experiência. E, com isso, a gente tem que ter um atendimento muito bom. Eu vender o meu nome é um marketing que pode transformar pó. O tiro pode sair pela culatra, porque né? se o paciente não dá esse feedback,
aí ninguém vai acreditar. Eu não fui dar palestra porque eu paguei, porque eu quis dar palestra. Eu tive que mostrar trabalhos científicos, eu tive que discutir, fazer perguntas a professores em mesas redondas, que às vezes até os incomodavam, para eles quererem me ouvir. Então, a gente dá palestra, dá curso e tudo, porque nós somos convidados, porque você gera interesse até na comunidade científica. Então, eu divulguei muito pouco essa minha participação. Fui presidente da Sociedade Bela Latino-Americana, fui membro correspondente da Academia Americana de Otorrinolaringologia, mas o que eu investia era no meu marketing pessoal junto à minha clientela. Isso é que é o mais importante. Agora, a rede social, você pode ter 1 milhão, talvez tenha 900 e tantos milhões, mil pessoas, são curiosas. E não que lhe admira, são curiosas por você. A rede social nem sempre espelha aquilo. Quando você é um prestador de serviço, tudo vai ficar mais fácil de se estabelecer quando você for lembrado pelos seus resultados. Esse ponto aqui que o senhor falou foi uma aula de marketing também. Por quê? Porque, na verdade, o marketing universal e o melhor marketing de todos é o boca a boca, né? Exatamente. Que é justamente o boca a boca, ele ocorre de acordo com a qualidade do serviço que você prestou. E aí eu sinto, escuto e vejo as pessoas comentarem de um problema que o médico tem com relação a isso. Tem muitos médicos, eu vejo, queria até que o senhor me confirmasse, possa ser que eu esteja falando besteira, que o que eu estou escutando é de boca a boca também, é conversa de mesa de bar, né? Mas hoje tem muitos médicos que dividem a sua rotina de trabalho com o trabalho para o plano de saúde e o trabalho particular. E quando ele está trabalhando para o plano de saúde, ele tem uma meta ali arrojada para atingir de atender X pacientes por hora, ou seja, a consulta dele tem que ser uma consulta mais rápida. E no particular, ele pode fazer uma consulta mais, como se diz, mais bem elaborada. Eu posso estar falando besteira, quero até que o senhor me corrija. E aí ele fica naquela dificuldade, porque o ideal, no plano de saúde, tem uma demanda de paciente que chega enorme. Então ele tem que conquistar, ele tem que cativar para aquele paciente que tem menos tempo de consulta, sair achando a consulta excelente. Mas ele também, para faturar mais, ele precisa enxugar o tempo de consulta. E aí, como é que ele vai lidar enquanto ele está fazendo o plano de saúde, que muitas vezes ele vê como uma porta para atrair clientes para o particular? Como é que ele lida para oferecer uma consulta excelente, mesmo com o tempo reduzido? Ou como é que é um trade-off? E aí, diminui o tempo da consulta, faturo mais e diminui a qualidade? Ou aumenta a qualidade? E como é que vai ficar meu nome? É uma coisa... Isso eu escuto em mesa de bar, mas eu acho curioso. Vou falar até olhando para a câmera. Olha, veja bem. Não existe duas medicinas. Só existe uma medicina. Quando o cliente está ali na sua frente, ele está na condição de paciente e você de médico. O atendimento tem que ser igual. Se você quer conversar mais com o doente privado, você gasta a tarde todinha com um paciente só e cobre esse horário como se fosse um conselheiro. Mas a medicina não pode ser diferente. Você pode estar trabalhando, atendendo uma pessoa gratuitamente, você pode até estar atendendo ela por convênio ou ela por privado. O problema é que é uma linha de raciocínio que tem que ser igual. Quando eu consegui montar a clínica com todos os exames que eram necessários para eu dar diagnóstico, muitos exames eu fiz gratuitamente. O paciente não podia pagar. Aí eu criei um braço social na nossa clínica, que é o Instituto Pedro Cavalcante, onde as pessoas que não são pagas, a gente cadastra e faz gratuitamente. Então, gratuidade para mim nunca foi prejuízo. Gratuidade para mim nunca foi o que impediu a eu ter uma vida digna e chegar no final do mês e dizer, valeu a pena ser otorrino. Então, na verdade, o que eu quero lhe dizer é que o que muda é se você tem mais tempo para conversar com o doente. Eu não acredito que uma consulta de 1h30 seja a única consulta que pode dar um diagnóstico. O médico, quando tem experiência e está capacitado,
ele dirige, e esse diagnóstico, às vezes, chega-se muito mais rápido do que se pensa. Por isso que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que o tempo mínimo para você ter uma consulta é de 20 minutos. Não é de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Certo? Isso é puramente marketing pessoal. Para justificar o custo que você está cobrando, dizendo que a consulta foi muito longa. Certo? Então, é isso que eu quero deixar claro. Não pode existir 2 medicinas. Certo? Eu atendi no serviço público, né? Muitos anos, me aposentei, mas sempre atendi com os pessoais saindo com nível de satisfação e apoiando, e depois, quando voltava para o retorno, dizer que o resultado foi muito bom. Isso no serviço público, imagina. Então, no consultório, não. Aqui agora eu tenho outra, eu só faço lá. A pessoa do serviço público não tem condição, então eu criei um braço social. E a gente tem esse braço social há 15 anos. Então, a grande mensagem do sucesso de tudo é dar o melhor de si no estudo e dar o melhor de si no trabalho, que o sucesso vai ser consequência disso, né? Nas regras fundamentais do Código de Ética Médica, diz que o médico tem que usar todo o seu conhecimento em favor do paciente. Então, assim, após até essa aula de compartilhamento de experiências, vamos ficando aqui pelo final do nosso podcast. Eu queria dar a palavra para o senhor para dar uma última mensagem em geral. A gente focou muito no médico, o senhor, além de empreendedor, é médico, mas também para aquele que está empreendendo em outras áreas. Então, vou lhe passar a palavra para dar essa última mensagem para a nossa audiência e ficamos por aqui. Olha, depois de tantos anos, né, dentro da medicina, como empresário, né, até recebendo prêmios por isso, eu quero dizer que foi muito importante eu estar aqui nessa situação, conversando com uma pessoa que tem muita preocupação com finanças, porque se é uma coisa que pode destruir todo um trabalho, pode destruir toda uma autoestima, é quando as finanças vão mal. É como diz aquele velho ditado: em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, foi muito bom estar aqui com vocês, eu falar sobre minha experiência, né? Foram experiências que começaram muito atrás, em outra época, né? Mas que isso tudo agrega valores para que ninguém pense que o imediatismo é que resolve tudo. Às vezes a gente tem que construir. Todo dia sair de casa, voltar para casa com um tijolinho para colocar na nossa construção. Quando chega com 43 anos de idade ou de profissão, aí você já construiu alguma coisa. Mas se você não olhar para esse tijolinho que você está colocando todo dia na sua construção, vai ser um monte de tijolo e não vai ser uma construção. Então, que todo mundo sonhe, que todo mundo comece pequeno, se for possível, mas se for grande também comece, alavancado ou não, e fazer a sua construção, montar o seu tijolinho em cima do outro com o objetivo de deixar um legado para todos que venham depois de você. Muito obrigado, viu, Arthur? Foi muito boa. Por nada, muito obrigado e ficamos por aqui.